calando, que dor nas minhas. Olá! Boa noite! Como vai você, Vaninha? Você tá aí, Vaninha? Deus abençoe, Deus ilumine. Ô Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor. Querido Gel, chegou, querido. Deus abençoe, Deus ilumine. Deixa eu... Ai, minha nossa, eu esqueci da música. Ainda não é 8 e eu tava já atrapalhada. Tava fazendo a live da PAI e perdi. Não consegui gravar. Acho que é porque não era pra gravar, né? Deus sabe de todas as coisas. Ai, oi, noi. Deus sabe de todas as coisas, né, fia? Então tá bom, tá certo. Pelo menos não aconteceu nada. Tá bom, graças a Deus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Deus. Ela foi comprar, não foi? Que fogo nas minhas costas, meu Deus do céu. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem, Cátia Simone, Leila, Jeová chegou, já vou convidar você, viu? Mesa dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais. Pelas florestas, pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, pela paz, liberdade. Paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz, vai. Comece minha gel. Olá. Tô nervosa, meu filho, porque eu fiz uma live agora da PAI e perdi. Não consegui gravar. Aí pronto. Eu falei pra Débora. Tava dando notícias da PAI. Já sua imagem tá parada, viu? Viu? Ajeita aí. A minha tá parada? É? O dedo, amor. Agora. Pelas florestas, pela paz, pela coragem de mudar. Agora tá bom. Eu fico numa agonia. Hoje é o dia. Ô, Marielle. Tem certeza que não aconteceu nada? Porque já estão ligando para mim aqui, vem a Goga me ligando. Já, né? Graças a Deus. Graças. Saiu, Jeová. Jeová, vou chamar você de novo. Entre de novo, viu, Jeová? Eu te convidar, viu? Enquanto isso, eu faço a leitura do Evangelho. Está me ouvindo aí, Jeová? Tá difícil, né? Menina, eu fiz a live da Pai Itabaiana e perdi. Se alguém conseguiu gravar, pelo amor de Deus, passe para mim.
Aí, Gel, vamos lá, querido. Convidar você. Vamos, amigão. Eu vou fazer a leitura do Evangelho para você não perder tempo. Que foi? Ah, que foi? Tá melhor agora? Tá melhor. Então, Do capítulo 12, amai os vossos inimigos, pagar o mal com o bem. Aprendestes que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não fazem também? E se não saudardes, senão os vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os publicanos não fazem também? Eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. São Mateus capítulo 5, versículos 20 e de 43 a 47. Que Jesus nos abençoe, nos envolva de muita paz, de muita luz. A nossa canção já é uma prece. Ai de nós, se conseguíssemos realizar tudo que diz nessa prece. E agora dizendo assim, seja bem-vindo, grata, imensamente gratos estamos por você estar aqui nesse instante, nesse momento, em Lar Abrigo Espírita Dr. Pedro Garcia Moreno Filho, mesmo que virtualmente, mas é Lar Abrigo Espírita, porque o que importa é isso. Fique à vontade, meu amigo. eu que agradeço de estar por aqui, Lenói, Edilson, Isa, Adriana, Shirley, todos que fazem parte do Lar Abrigo Espírita Dr. Pedro Garcia. É sempre bom estar por aqui, porque é sempre um aprendizado para a gente também que está aqui do outro lado, viu? Uhum. Hoje eu queria fazer propaganda, na verdade, do novo livro de Joana de Ângeles, Vidas Faça. Vazias, Ai, que certo? lindo. Eu não terminei de ler, comecei, mas estou apaixonado por ele, por isso que eu faço questão de divulgar esse livro, que era para ter sido lançado no workshop que ele faz em Salvador todos os anos, né, no dia Hum, 5 de maio. Foi lançado no dia 5 de maio em Salvador, porém de forma virtual, lá no site da Mansão do Caminho. sim. Como eu disse, é a mais recente obra de Joana de Ângeles, o espírito benfeitor, mentora de Divaldo Franco. Essa obra de Joana, como o próprio nome já diz, Vidas Vazias, ela faz diversas observações sobre a nossa sociedade atual. Sociedade essa que perdeu suas metas, cujos objetivos esvaziaram em função da mudança de comportamento da nossa sociedade, de todos nós, das criaturas humanas, conforme diz Divaldo. Na palestra que ele fez para divulgar a obra, ele disse que ele explicou que para a gente chegar à situação que está hoje, passou por vários fenômenos filosóficos, científicos, ético-morais que aconteceram na nossa sociedade, culminando naquilo que Graciliano Ramos chamou de vidas secas. Graciliano Ramos, todos sabemos, um escritor alagoano que muito fez pela literatura brasileira. E nesse livro, Vidas Secas, ele mostra que
as nossas vidas, as vidas daqueles que estão, É a internet aqueles, dele. na verdade, somos todos nós, né? Eu não entendi, Noi. Não, é porque a Vaninha está dizendo assim que a sua imagem está ruim. Eu disse, é a internet dele. Não sei por que a minha internet, eu acho que é a posição do quarto, da Pode sala ser. onde eu estou, que não está Mas permitindo. deixe, meu filho, assim Deixa mesmo. eu tentar ver se eu consigo aqui. Eu tenho medo de mexer e você sair do lugar e não E dar acabar problema. piorando, né? É, acabar piorando, meu filho. Deixe Vamos tentar. quieto, gente. Deixar quieto, ficar por aqui mesmo, né? Deixe quieto. O Bom, importante é você trazer esse recado maravilhoso aí. então, vamos lá. Estava falando de Graciliano Ramos. No livro Vidas Secas, Graciliano fala das vidas secas, que são vidas destituídas de sentimentos, de vitalidade, de objetivos. E é isso que está acontecendo na nossa sociedade atual. E quais foram esses fenômenos que Divaldo nos diz, fenômenos filosóficos, culturais, que permitiram que a gente chegasse à situação em que nós nos encontramos hoje? Ele relata que no pós-guerra, já no final da guerra, em 1942, Albert Camus, um escritor francês renomado, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, mas influenciado muito pela filosofia existencialista de Jean-Paul Sartre, que, por sua vez, era influenciado pelo pessimismo de Nietzsche, de Schopenhauer. Eles divulgavam, naquela época, juntamente com outros escritores, como Franz Kafka, alemão, o próprio Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, uma literatura, uma filosofia pessimista, porque era assim que aquela Europa devastada por conta da guerra, sentia, né, a angústia, um pessimismo em relação à vida. Então, o Camus escreveu o livro O Estrangeiro, em 1942, o livro que o levou a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. E é a principal obra dele. Nesse livro, ele narra a história, eu vou sintetizar, porque é um livro inteiro, né? Mas aquilo que Divaldo nos contou, que tem relação com o que estamos falando, com a obra de Joana de Ângeles, Vidas Secas, narra a história de Moçô, um Fazia. magelino, na época, Vidas Vazias, a época a Argélia fazia parte, era uma colônia francesa, e esse Moçô recebeu um telegrama do asilo onde sua mãe morava, dizendo que ela falecera e que o sepultamento dela seria no dia seguinte. Ele, uma pessoa fria, não sentiu qualquer emoção com a notícia, mas se viu obrigado a aquela atividade que ele julgava uma atividade social necessária, de ir para o velório. Só que antes de ir, em um desentendimento, não vou chegar a detalhes, ele acabou matando um. Vou dar uma olhadinha na minha aqui, peraí. E a minha também.
Voltou. Está me Graças ouvindo? a Deus. Graças a Deus. Estamos sim. Então vamos continuar. Estava falando, contando a história de Moçô, do livro Estrangeiro de Camus, que foi para o velório de sua mãe, mas no momento de tédio saiu do velório, passou a tarde com uma moça, depois retornou, foi para o sepultamento, mas logo após o sepultamento ele recebeu voz de prisão pelo homicídio que cometera em relação ao árabe, que sequer era seu inimigo. Como eu disse, ele o matou desprovido de qualquer sentimento, com frieza. Foi preso e foi levado a julgamento. Durante o julgamento, o promotor fez as mais diversas acusações contra ele e ele achava que nada disso estava acontecendo com ele. Ele não se sentia incomodado com tudo aquilo que o promotor dizia. Inclusive, a acusação, a promotoria, falava da frieza dele no velório da mãe, que nem parecia que estava no velório. E ele pensava, eu estou sendo julgado pelo homicídio ou por conta da minha personalidade, da minha frieza? E, na verdade, não estava se incomodando com nada daquilo. Até que o juiz deu o veredito. Tendo ouvido o júri, condenou a pena capital, a pena de morte por decapitação na guilhotina. Chegou o dia da execução e ele se mantinha frio. Mas naquele momento em que ele viu a sua morte, ele começou a pensar o que teria feito da sua vida. Naquele momento derradeiro, ele viu que não viveu. Olhou a sua infância, a sua educação, a distância da sua mãe, e viu que a sua vida era desprovida de qualquer coisa. Era uma vida vazia. Então, ele fez questão de assistir à sua morte, já que teria direito de... O carrasco ofereceu um capuz para colocar na cabeça dele, para que ele nada enxergasse. Mas ele disse, já que eu não vi a minha vida passar, que pelo menos eu veja a minha morte. E assim foi. Então, Divaldo trouxe essa lição para a gente, para mostrar como a Europa estava, qual era o sentimento daqueles países naquela época. Esse foi um livro de muito sucesso, vendeu muito lá na Europa na década de 40, 1940. Mostrava o pessimismo que estava por ali. Depois disso, na década de 50, a gente teve uma revolução cultural. O nascimento, o fenômeno do rock and roll, que não era apenas um ritmo musical, mas era uma forma de vida nova que nascia a partir dali. Nascia também uma rebeldia juvenil que fez degringolar toda uma geração, ou melhor, as gerações seguintes a isso. Então, boa parte da juventude se encaminhou para a liberalidade sexual, para a utilização massiva de drogas entorpecentes. E a gente vê isso ocorrendo desde aquela época, da década de 50, passando por 60. Alguns movimentos culturais daquela época sempre levavam a isso, né? A liberalidade sexual, a cultura beatnik do não faça amor, não faça guerra, faça amor, mas o amor o amor sexual desmedido. Então, o que a gente viu de lá para cá foi um esvaziamento dos melhores valores e o preenchimento dessa
desses prazeres imediatos. Agora, recentemente, a gente está passando por uma revolução de novo, uma revolução tecnológica nas comunicações, né? Com o avanço tecnológico das comunicações, as informações nos chegam assim como uma avalanche, sem que consigamos perceber o que realmente é importante, o que realmente tem qualidade. Então, nós somos bombardeados de informações que vêm através da internet, né, das redes sociais, da televisão, do rádio. Temos um mundo das redes sociais que se tornou uma realidade paralela. Parece que é um mundo paralelo, onde predomina o quê? A futilidade, predomina a vaidade, a exposição desmedida, a ostentação. A gente vê que as pessoas estão dando hoje muita importância para aquilo que comem, faz questão de mostrar o que estão fazendo a todo momento. Parece um diário público, né? Um diário público em que mostra que está alegre, que está triste, que está aquilo, mas que a gente sabe que muito daquilo não é verdade. Então, é um mundo paralelo, como se fosse uma, vamos dizer assim, o que gostaríamos que fosse. Então, a gente cria essa fantasia e acaba publicando nas redes sociais. Eu não quero aqui dizer que as redes sociais não têm valor. Nós estamos agora utilizando uma para essa comunicação. Talvez a pandemia pela qual a gente passa tivesse sido muito pior se não fossem as redes sociais, que nos trazem também muita coisa boa. Eu estou querendo mostrar esse outro lado, essa outra faceta, porque é a que predomina, seja no Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, todas as redes sociais. É um mundo que traz, esse mundo paralelo, uma falsa felicidade. Trouxe também aquilo que a gente está chamando hoje de fake news. A gente sempre teve as notícias falsas, a gente sempre ouviu fofocas, mas agora a coisa tomou uma dimensão muito maior com as redes sociais. Então, tem pessoas que despendem o seu tempo para promover aquilo que é falso. A gente vê tanta coisa, muita coisa, bobagem, mas muitas matérias, muitos vídeos que levam as pessoas a tomarem decisões equivocadas por conta disso. A gente vê recentemente, por exemplo, as vacinações que aqui no Brasil sempre foram sucesso, as campanhas de vacinação. Ultimamente, essas campanhas não têm dado certo. Por quê? Porque alguém posta de que o governo está querendo matar os velhos, está querendo isso, está querendo aquilo, e aí as pessoas acreditam. Então, tem esse lado negro de pessoas que, na verdade, fazem com, não sei com qual propósito, mas demonstram um desamor à sociedade. Então, a gente estava falando de pandemia, e talvez seja um exemplo prático daquilo que Joana está chamando de vidas vazias. Veja, essa pandemia pela qual passamos nos obrigou a irmos para casa, a voltar para casa e em casa ficarmos. Isso trouxe para muita gente depressão, trouxe irritabilidade para muitos, lógico que não para todos, mas para muitos. Isso por quê? Porque tiveram que abandonar os prazeres
os prazeres imediatos, as festas, as bebidas alcoólicas, o sexo casual, os encontros sociais que levam essa alegria, entre aspas, alegria fugaz. Então, as pessoas sentem falta disso. E por não ter, pelo menos com facilidade, acabam entrando em depressão, acabam se irritando dentro de casa. E isso fez com que, até nesses últimos meses, a gente está tendo notícias de um aumento muito grande no número de suicídios. É um fenômeno extremamente preocupante, que a gente precisa verificar quais as causas. Dentre elas estão essas que eu falei, a depressão por conta da falta que faz os prazeres mundanos, os prazeres materiais mais imediatos. A gente viu ontem de manhã, assistindo a TV, eu vi cenas assim deprimentes no Rio de Janeiro, no bairro boêmio do Leblon, quando naquela cidade, por conta da flexibilização, os bares puderam ser reabertos, com algumas limitações. Teriam que abrir apenas até 11 horas. Mas varava a madrugada e os bares estavam cheios, lotados de pessoas, onde não se via nenhum cuidado de um com o outro. Não havia distanciamento, pelo contrário, né? Havia muito, muito aconchego. Então, as pessoas estavam ávidas pelos prazeres noturnos e, por conta disso, acorreram a essa região lá do Rio de Janeiro para saciarem a sede que tinham. Se portar com qualquer tipo de proteção é recomendada pelas autoridades sanitárias. Isso é grave, E mostra, isso é um retrato da nossa sociedade. Mostra como a nossa sociedade está se comportando. Um pouco antes, uma semana antes, a gente via as filas nos shopping centers. Depois de 2 meses com os shoppings fechados, finalmente os shoppings iam abrir em determinadas cidades, né, onde já houve essa flexibilização. Então, estavam lá aquelas pessoas sedentas, ávidas pelo consumo. Então, é isso que preenche a mente e a cabeça dessas pessoas, que veem no fútil, talvez, a razão de viver. A gente vê, do ponto de vista cultural, a nossa música atual. Se a gente for observar as músicas que estão no topo da parada, de que essas músicas falam? As letras dessas músicas normalmente ou fazem apologia ao álcool, à bebida alcoólica, ou fazem ao sexo, a desvalorização da mulher, e muitas vezes até cantada pela própria mulher. Isso é bem interessante da gente observar o fenômeno. E as pessoas estão consumindo esse tipo de cultura, da cultura fácil. Se a gente olhasse lá atrás, porque é sempre assim, né? Uma geração sempre acha que a geração boa, a cultura boa é a da sua geração. Então a gente via na década de 80, por exemplo, um tipo de música que era criticada pelas pessoas das gerações anteriores. Mas essas pessoas da geração de 80 estão hoje criticando as músicas de hoje. Se a gente for olhar, se for fazer uma análise, tanto na música em si como nas letras, a gente vai ver que a diferença realmente é muito grande. Então, parece que há uma queda contínua na qualidade das nossas músicas. Tudo isso por conta daquilo que valorizamos. Já que a música é um bem de consumo, então a indústria
nos traz aquilo que interessa a massa, que interessa a maioria. E a maioria hoje prefere consumir esse tipo de música. Divaldo também, no dia 5 de maio, dia do lançamento do livro, trouxe duas frases bem interessantes. Uma de Cícero, poeta romano, que disse que a história é a pedra de toque que desgasta o erro e faz brilhar a verdade. Então, a história sempre traz a verdade. Aquilo que estamos vivendo hoje, que muitas vezes, como estamos vivenciando, não temos uma ideia do todo, mas a história mais na frente vai nos mostrar o que de fato estava ocorrendo nos dias de hoje que a gente está passando. Já o Will Durant disse que nós não aprendemos nada com a história. Repetimos os mesmos erros das civilizações antigas. Nós destruímos pela guerra, o que é a pura verdade. A gente sabe que a história é cíclica, os fatos se repetem. Se a gente estuda a história, era justamente para evitar que os fatos ruins se repetissem. Mas por conta das nossas escolhas, nós optamos por fazer as mesmas coisas que os nossos antepassados fizeram. Então, é por conta de tudo isso que Joana nos chama a atenção para as vidas vazias. As vidas sem conteúdo ético-moral, vidas superficiais. Eu vou trazer alguns trechos do livro de Joana, só para dar um gostinho para que todos se interessem, adquiram um livro. O livro é fácil de adquirir, tanto pela internet como em Aracaju. A gente pode conseguir. Não encontra, por enquanto, nas nossas casas, porque elas estão fechadas. Mas assim que abrirem, as nossas casas espíritas também deverão ter esse livro. Então, Joana escreveu na introdução do livro: em razão do excesso de tecnologia e de liberdade moral que se assinala pelo fenômeno da libertinagem devastadora, o tempo anteriormente aplicado nos serviços de engrandecimento moral entra em choque com a volúpia dos prazeres até a exaustão, enquanto devoram os pensamentos saudáveis. Quer dizer, estamos trocando os grandes valores que deveríamos estar cultivando pelos valores mais efêmeros, pelos valores mais fugazes, pelos prazeres que a carne nos traz. A gente tem um corpo, precisa do corpo. Deus nos deu prazer, o prazer em comer, para que, em tendo prazer, nós nos alimentemos bem e mantenhamos o nosso corpo saudável. Mas o prazer, muitas vezes, é tanto para nós que comemos sem medida. Deus deu prazer no sexo, para que assim pudéssemos nos reproduzir. O sexo é uma energia reprodutora, mas o prazer que Deus nos deu foi tanto que muitos de nós também utilizamos o sexo de forma desmedida. Então, nada disso é equivocado. No sexo, na alimentação, equivocado é o uso que a gente faz, o uso desmedido que a gente faz. Então, muitas vezes a gente deixa os grandes valores para desvirtuar valores que são valores reais, mas que, usados de forma desvirtuada, acaba nos levando à perdição. Freud, que estudou muito, trouxe para nós a libido,
trouxe para nós explicações de como funcionava o sexo, que até então era algo tido como... Havia muita hipocrisia em relação ao sexo, né? Todos. O sexo é algo que é maravilhoso, algo que é sagrado, mas que aquela cultura vitoriana que existia antes de Freud, de certa forma, marginalizava o sexo. E ele veio trazer uma forma diferente de ver o sexo. Mas ele próprio, talvez por não conhecer a doutrina espírita, que já existia, né? Freud do início, final do século passado, início desse século, por desconhecer o que havia a espiritualidade da humanidade, ele de alguma forma se equivocou, mas coube a Jung trazer uma visão diferente em relação ao libido e resgatar aquilo que Freud nos diz. E Joana de Ângeles traz essa questão também no livro Vidas Vazias. Uma outra frase do livro é: as vidas vazias são efeito da acomodação social e dos comportamentos extravagantes que alucinam as massas mal conduzidas. É mais ou menos isso que eu estava falando há pouco. O que é que a gente vê nessas grandes festas que temos por aqui? Quando eu digo por aqui, praticamente no mundo todo. Eu falo aqui em Itabaiana, mas teria em Aracaju, Campo do Brinco, Areia Branca, em qualquer lugar. A gente vê uma degradação moral em muitas dessas festas. Né? Aqui, recentemente, aos domingos, coisas horríveis aconteciam em determinadas festas que aconteciam por aqui. Isso torna a nossa juventude, de certa forma, refém desses prazeres que eles próprios estão buscando. Joana também nos diz: a aparência substitui a realidade. A aparência substitui a realidade. E o importante não é o ser interior, porém o ego exaltado que provoca inveja e competição no palco da ilusão. É isso que a gente vê muito nas redes sociais. As pessoas fazendo questão de postar uma determinada situação de que está portando algo, está com um determinado carrão, que está comendo aquilo, que está fazendo isso, está fazendo aquilo. E muitos que estão do outro lado se sentem com inveja disso. Mas como será que está aquela pessoa que está postando? Eu lembro que o Sandro Klinger, em uma das palestras, falou muito sobre isso. Da realidade daquele que está postando alguma coisa e a forma como o outro que está vendo aquela postagem vê aquilo ali. Então é um mundo irreal, é um mundo de fantasia, mas é um mundo de futilidade, um mundo que torna a nossa vida vazia. Por fim, uma outra frase do livro: todos anelam e mantêm o desejo de liberdade, que somente adquire significado quando acompanhado pela responsabilidade em relação ao comportamento vivenciado. Então, todos nós estamos ansiando pela liberdade que não estamos tendo nesse momento de quarentena. De certa forma, nós estamos tolhidos. Tolhidos, seja pelo medo do coronavírus, seja pelos aconselhamentos das autoridades sanitárias, ou até mesmo pelas vedações, as proibições dos decretos governamentais. Então, de certa forma, nós estamos presos. Ansiamos pela liberdade. Mas Joana nos diz que a liberdade só é liberdade quando acompanhada de responsabilidade.
Porque se assim não for, não é liberdade, é libertinagem. Então é isso que aconteceu no Rio de Janeiro, quinta-feira passada, que pode estar acontecendo nesse momento. Aconteceu ontem, deve estar acontecendo nesse momento. Então as pessoas que estavam presas e agora estão soltas, não estão utilizando bem a sua liberdade. Estão usando como libertinagem. Então é isso que Joana nos diz. Todos anelam e mantêm o desejo de liberdade, que somente adquire significado quando acompanhada pela responsabilidade em relação ao comportamento vivenciado, para que se não converta em libertinagem, conforme sucede nesse momento em que faz parte da nossa civilização. Veja, uma frase que cabe perfeitamente no nosso momento atual. E aí, por fim, qual é a visão espírita, não apenas de Joana de Ângeles, mas da doutrina espírita, em relação a essa questão de vidas vazias? A gente sabe que nós estamos num mundo ainda de provas e expiações. Que Deus nos dá o corpo para que possamos evoluir. Também nos deu prazer para sustentarmos esse corpo, como um estímulo para a manutenção do corpo e para a nossa evolução. Mas não podemos nos deixar escravizar por esses estímulos. Não podemos ceder tanto aos prazeres. Então, a gente não pode viver exclusivamente, totalmente, para atender às raízes da sensação. Nós fomos sensação no passado, né? Segundo a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo, na escala da evolução, nós éramos sensação. Nós tínhamos instintos básicos, que era comer, dormir e fazer sexo. Mas nós deveríamos estar em um outro momento, a condição de que devemos ter emoção, amor. Então, nós corremos em busca do ouro, dos valores que a gente pode comprar com o ouro que a gente tem, com o tesouro, com o salário que a gente tem. Mas há valores que a gente não consegue comprar. Esses valores devem ser conquistados. Então, é isso que deve preencher as nossas vidas. Elas precisam de um ideal. E esse ideal é Jesus. Jesus é aquele que falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse que veio para trazer vida e vida em abundância. Então, vida plena. Então, nós estamos precisando dessa vida plena que Jesus nos oferece. Devemos deixar de lado o vazio que, paradoxalmente, o vazio que preenche a nossa vida. É um paradoxo, né? O vazio que preenche uma vida. Mas é lógico que eu estou falando de forma genérica, né? De forma genérica. Eu queria concluir assim com uma frase, mais uma frase de Joana, que diz: assim, o amor ao próximo, como decorrência do alto amor, faz-se terapia preventiva e curadora para quaisquer existências vazias. O alto amor e o amor ao próximo, que se consomem, essas vidas vazias se consomem na angústia, em sofrimentos indescritíveis. Para acabar, o remédio para acabar com essa angústia é aquilo que Jesus nos ensinou: o alto amor e o amor ao próximo. O amor a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Então, eu faço o convite à leitura do livro Vidas Vazias, de Joana de Ângeles, sob a psicografia de Divaldo Franco. Eu acho que vale a pena. Eu estou ainda
nos primeiros capítulos. São 30 lições, lições curtas, não é um livro grosso, é um livro relativamente curto, apenas 30 lições, de fácil leitura. Muita gente diz que Joana de Ângeles tem uma leitura um pouco complicada, e de fato tinha, agora nem tanto, mas o livro traz agora em cada página um glossário com as palavras mais difíceis, as novas palavras, uma espécie de tradução para aqueles que não entendem. Então, o convite para a gente ler Joana de Ângeles. Era o recado que eu queria dar, Illinois, nessa noite. Gel, você poderia repetir o alto amor e o amor ao próximo? A frase que você concluiu aí. É assim, o amor ao próximo, como decorrência do alto amor, faz-se terapia preventiva e curadora para quaisquer existências vazias, que se consomem na angústia, em sofrimentos indescritíveis. É o remédio que Joana indica para as existências vazias, para aqueles que estão na angústia ou em sofrimento. É o alto amor e o amor ao próximo. A caridade, acima de tudo, a bandeira do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Muito bem. Foi assim, o máximo, assim, foi uma lição que você trouxe para a gente hoje, assim, fabulosa, fantástica, viu? Que Gratidão bom. Que bom mesmo, lição para mim também. Eu estou aprendendo muito também. gratidão imensa. E olha que eu nem tinha Muito falado bom. com você que nós estamos trabalhando justamente isso, esses dias, porque o jovem está se suicidando demais. Você trouxe uma abordagem fabulosa. Diga não ao suicídio, mas é preciso se preencher, né, disso, né, Gel? Tem Exatamente. que O preencher, suicídio né? decorre da vida vazia. Quando a Da vida pessoa não vê vazia. mais sentido, não vê mais sentido na vida. Por quê? Não vê Porque não sentido. tem mais conteúdo, não cultivou os valores cristãos, os valores ético-morais. E aí, por conta desse vazio existencial, não vê razão mais para viver e acaba dando cabo de sua vida, né? É Infelizmente. doloroso, né? Vamos então fazer isso que você sabe fazer muito bem, que meu irmão sabe fazer muito bem, que muita gente boa sabe fazer muito bem. Vamos levar isso para as pessoas, para ver se as pessoas buscam outra direção, não é, meu irmão? Meu querido, Isso, negativo. gratidão é a palavra de ordem hoje, e eu gostaria de pedir para você fazer a prece. Pode ser? Não, claro. Todo mundo que faz palestra aqui ganha esse presente, viu? Que bom. É uma dádiva. Gratidão imensa. Senhor Jesus, amigo nosso, que não nos deixa jamais em desamparo. Permitir que a tua luz, a luz que deixaste aqui na terra, a luz trazida através dos teus ensinamentos, nos ilumine, que preencha o vazio que está na alma de muitos de nós. Que consigamos aprender um pouco daquilo que tu nos ensinaste. Vieste aqui para dar o exemplo. Tiveste aqui uma vida de sacrifícios. E foste tu o exemplo de tudo aquilo que nos ensinaste. Então, que estes ensinamentos que tu nos destes, de fato, preencha nossas vidas, preencha nossas almas. Que possamos compreender tudo aquilo que nos ensinaste.
deixaste também conosco essa santa doutrina que vem traduzir muita coisa que ficou perdida durante 19 séculos, praticamente. Então, nos traz à luz aquele cristianismo primitivo, de quando as pessoas compreendiam melhor a sua palavra, que voltam agora a compreender de uma forma racional. Então, bendita seja essa doutrina que tanto nos ensina. Bendito seja o teu ensinamento, ó Mestre. Nos dê um fim de semana de paz e uma semana de tranquilidade, de apaziguamento de nossas almas, de nossas angústias. Que assim seja.